Olá, a aula que eu vou ministrar a você agora, que está aqui no módulo Bíblia, né? Nós vamos considerar algumas coisas a respeito de alguns sentimentos com os quais muitos pacientes chegam até nós e que nós, dentro de uma visão, de uma cosmovisão bíblico-cristã, podemos ajudar esse paciente a superar esses sentimentos com base no amor, no acolhimento e no perdão. Eu quero tomar como base da aula de hoje o capítulo 3 do livro do Gênesis. O capítulo 3 do Gênesis nos fala, de uma forma assim muito especial, da queda do homem. O que aconteceu no Jardim do Éden, a respeito da queda do homem, de como o homem se afastou de Deus e a respeito de três sentimentos que surgem dessa história a partir do momento desse afastamento de Deus. Quais são esses sentimentos? O medo, a vergonha e a culpa, tá certo? Esses sentimentos, eles estão, de alguma forma, bem presentes na vida de muitos de nossos pacientes. Aliás, são sentimentos causadores de ansiedade, causadores de depressão, e que nós podemos tratar deles, desses pacientes, tratar esses sentimentos nos nossos pacientes a partir dessa visão bíblico-cristã, tá bom? Então peço a você que fique bem atento à aula de agora, que você fique bem atento ao Gênesis 3, porque esse capítulo nos traz assim lições preciosas a respeito da culpa, da vergonha, do medo, mas também traz lições preciosas que nós podemos aplicar na vida do nosso paciente a respeito do perdão, tá bom? Então vamos lá. Quando Deus criou o homem, Deus formou o homem do pó da terra. E diz a Bíblia que Deus soprou na narina do homem o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Deus olhou para o homem e viu que o homem estava só. E ele disse, não é bom que o homem esteja só. Eu far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea, que lhe esteja à altura, né? Digamos assim. E Deus então fez a mulher. Diz a palavra que Deus fez a mulher a partir da costela de Adão, tá? E Deus deu uma ordem muito explícita para o casal. Ele disse assim, olha, de todas as árvores que vocês veem no jardim, de todos os frutos, vocês podem comer livremente. Porém, da árvore da ciência do bem e do mal, essa que está no meio do jardim, dessa vocês não comam o fruto. Porque no dia que vocês comerem o fruto, vocês vão morrer, tá? Até então o homem desconhecia a morte. A morte era um elemento estranho na experiência humana. Mas a partir do momento que eles comessem do fruto proibido, Deus disse claramente para eles, explicitamente, no dia que vocês comerem, se vocês comerem, vocês vão morrer. Acontece que tem uma história muito bacana, muito legal, não no seu contexto exato, né? Quando eu digo legal, não literalmente, mas é uma história bacana porque traz para nós lições hoje. Para Adão, para Eva e nem para Deus, foi uma história alegre, não foi uma história feliz, foi uma história de desobediência, mas ela nos ensina muitas coisas preciosas para os nossos dias. E eu lembrei agora que além da questão da culpa, do medo, da vergonha, essa história também nos ensina a respeito de assumirmos as nossas responsabilidades. Isso também é um ensinamento muito importante para o nosso curso de terapia de exposição e ressignificação. Então, provavelmente eu vou dividir esse vídeo aqui em 3 ou 4 partes, né? Essa aula em 3 ou 4 partes. Vou falar numa parte sobre a vergonha,
numa outra parte sobre a culpa, numa outra parte sobre o medo e numa outra parte sobre essa questão de assumir as responsabilidades. Então essa aula de agora vamos chamar de primeira parte, né? Primeira parte da aula sobre Gênesis 3, ok? Então veja, quando Deus deu essa ordem ao casal, eles estavam ali, estavam bem e tal. Aí vou resumir aqui, né? Mas você pode ler na Bíblia, no Gênesis capítulo 3, nós sabemos da história, né? A serpente, que era o próprio diabo, travestido numa serpente, ele chegou a Eva e ele já começou a questionar a lealdade, questionar a fidelidade, a palavra de Deus como verdade. Por quê? Porque ele chegou para Eva e disse assim: Eva, foi assim que Deus disse que vocês não podem comer dos frutos da árvore, dos frutos das árvores do jardim do Éden? E Deus não tinha dito isso. Então ele começou já a colocar em questão a ordem de Deus, tá? Porque ele é o pai da mentira, tá? E Eva disse: não foi assim que Deus falou, não. Deus falou que nós podemos comer de tudo, menos desta, né? E então ele ali, quando Eva abriu as portas do diálogo com o inimigo, ele entrou nessa porta aberta e ali ele começou então a minar a resistência espiritual de Eva e a confiança que Eva tinha até então depositado no seu Criador. E, enfim, ele leva Eva a comer o fruto proibido. E a Bíblia diz que Eva comeu o fruto, mas ela também deu o fruto ao marido, a Adão, que também comeu o fruto. E no versículo 6 do Gênesis diz lá: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. E aí o versículo 7 diz: abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, aí a primeira coisa que eu quero refletir nesse evento, tá? Por que é que eles fizeram folhas de figueiras para eles? Porque eles perceberam que estavam nus, né? Eles coseram cintas, tipo, tentaram fazer lá uma veste, né, de folha de figueira que cobrisse a sua nudez. Aí está o primeiro elemento sobre o qual eu quero refletir com você nessa aula, que é a vergonha, tá? O primeiro elemento é a vergonha. E veja só, gente, por que vem a vergonha? Por que veio a vergonha ali ao primeiro casal? Primeiramente porque eles não estavam loucos, né? Eles não estavam fora de si. Quando eles aceitaram a sugestão do inimigo de comer o fruto que Deus havia dito que era para eles não comerem, a partir daí eles cometeram um erro, mas eles cometeram de forma consciente. Eles não estavam fora de si. Eles não estavam longe ou influenciáveis, digamos assim, à voz da sua consciência. Então eles comeram de forma consciente. Eles tomaram uma decisão de forma consciente. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Foram enganados, mas eles não estavam fora de si, tá certo? Aí veja bem, gente, quando eles comeram o fruto, veio então a consciência pesada. A consciência pesada não era pelo simples fruto, era por ter desobedecido à ordem do Criador. É isso que fez com que a consciência deles ficasse pesada. E a consciência pesada traz vergonha. Quantas e quantas vezes nós vamos receber pacientes que trazem consigo o problema da vergonha por terem feito escolhas erradas na sua vida, tá certo? E eu falo isso porque
Eu tenho absoluta certeza que aí na vida, independente do set terapêutico, da prática terapêutica, eu tenho certeza que você tem encontrado também ao longo da sua vida pessoas que tomaram decisões precipitadas, decisões não pensadas e que, consequentemente, carregam ou carregaram vergonha ao longo dos anos, das décadas subsequentes. Tá? Então veja só, o pecado causa dor na consciência. A consciência acusa quando nós fazemos algo errado. Porque eu costumo dizer assim, ó, cada um de nós somos dotados com um sensor. Você pode nunca ter lido a Bíblia, você pode nunca ter tido contato com coisas religiosas, com igreja, com pastor, com padre, com líderes, enfim. Mas você já traz em si esse sensor, seja pelo consciente coletivo, pela ética coletiva do que é certo, do que é errado, seja pela própria educação dos seus pais, muito embora seus pais, digamos assim, para dar um exemplo, né? Seus pais sejam ateus, eles vão transmitir a você a noção do certo e do errado, a noção de uma certa moral, a noção de uma certa ética. E cada vez que você ultrapassa esses limites da ética, da moral, o sensorzinho ele pisca, né? É uma luzinha vermelha que pisca nos avisando. Olha, isso que você está fazendo está errado. Então, o que Adão e Eva tinham ali, na verdade, era uma orientação direta de Deus. Eles não foram educados por pais ateus. Eles não foram educados sem aquele conceito de religião, de que religião é um relacionamento com Deus. Eles sabiam disso. E a partir do momento que eles foram contra a ordem explícita de Deus, a consciência pesou. E a consciência pesando, porque eles sabiam que tinham cometido algo contra a vontade de Deus, a consciência pesando veio então o sentimento primeiro de vergonha. Porque os olhos, entre aspas, se abriram, eles viram a sua nudez, reconheceram que estavam nus e aí sentiram vergonha. Agora eu digo para você o seguinte, a vergonha deles não foi só pela nudez. A vergonha foi causada porque eles sabiam que eles tinham entrado por um caminho que Deus disse para eles, não entrem por esse caminho. E eles entraram. Então fica aqui a primeira grande lição. Quando o paciente chega para você e expressa um sentimento de vergonha por algo que ele fez, qual é o seu dever, qual é o meu dever como terapeuta? O nosso dever é acolher esse paciente e falar para ele a respeito do perdão. O perdão humano, sim, mas principalmente o perdão divino. E agora eu abro um parênteses aqui para dizer mais uma coisa para você. Você vai encontrar, você vai se deparar com pacientes que também vão se resguardar de contar tudo para você, tá certo? Nem todo paciente vai contar tudo para você. Normalmente o paciente, e eu falo isso até como paciente também, normalmente a gente tem uma seletividade nas coisas que a gente conta ao nosso terapeuta, né? E não é todo mundo, evidentemente, né? Mas pelo menos uma coisinha aqui, outra ali, a gente seleciona para não contar, para não falar. Porque no fundo, gente, ninguém gosta de se expor. Ninguém gosta, na verdade, de ficar nu, né? Ninguém gosta de ficar nu diante do seu terapeuta. E eu falo de uma nudez simbólica, vocês estão me entendendo, né? Ninguém gosta de ficar nu na sua consciência diante do terapeuta, diante do cônjuge, diante de amigos, diante até do líder espiritual e nem diante de Deus. A história de Adão e Eva nos fala muito isso. Nós não gostamos de ficar nu nem diante de Deus que enxerga através de nossas vestes, né? E eu falo aqui de uma nudez física diante de Deus, mas falo também de uma nudez de consciência, de uma nudez espiritual, de uma nudez
emocional. Nós não gostamos de ficar nus de forma nenhuma. Por isso, às vezes, nós também cosemos para nós vestes de folha de figueira. Vestes que não tapam nada, mas que na nossa mente nós tentamos esconder. Por exemplo, por que nós às vezes mentimos? Porque nós queremos esconder a vergonha da nossa nudez. A nudez e encarar a verdade. Por isso nós mentimos. E cada vez que mentimos, nós estamos tecendo para nós vestes de folha de figueira. Porque a mentira, ela dura pouco. E a nossa nudez vai ser exposta. Você está entendendo? Então, qual que é o papel do terapeuta diante da vergonha do seu paciente? Da vergonha de se expor, da vergonha de falar de sua nudez, da vergonha de mostrar a sua nudez emocional, a sua nudez espiritual, para aquele que está ali se propondo a tratá-lo. O nosso papel é acolher. O nosso papel é compreender. O nosso papel não é nem por olhar, nem por trejeitos, nem por expressões faciais e muito menos por palavras. A gente dá a entender que nós estamos julgando, condenando essa pessoa. Pelo contrário, nós temos que deixar claro que nós não estamos julgando, que nós não estamos condenando essa pessoa, tá certo? Então a primeira lição que eu quero trazer para você dessa história de Gênesis é essa. O paciente muitas vezes vai esconder coisas, vai procurar esconder coisas porque ele vai estar escondendo a sua nudez emocional, a sua nudez da saúde mental ou a sua nudez mesmo da vida, da ética, da moral. Mas o nosso dever não é condenar, o nosso dever é acolher e falar de perdão, tá bom? Então já já eu volto com a continuação dessa aula para falar também a respeito da culpa.